Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Dentro da ideia de instrumentos de formalização das operações de crédito, a gente vai estudar hoje as cédulas e notas de crédito. Então, olha só, as cédulas e notas de crédito são instrumentos financeiros utilizados na formalização de operações de crédito, permitindo a captação de recursos financeiros ou a realização de empréstimos sob condições previamente estabelecidas. Esses títulos, as cédulas e as notas, representam promessas de pagamento e são regulamentados por legislação específica, que define suas características, requisitos de emissão, circulação e resgate. Então, falando primeiramente da cédula de crédito. São títulos de créditos nominativos e transferíveis, que representam uma dívida de determinado valor. Então, quando eu falo que é transferível, né, é porque permite endosso. Posso passar aquela cédula de crédito, por exemplo, para uma outra pessoa. A cédula de crédito ela pode ser emitida por pessoas físicas ou jurídicas e é uma promessa de pagamento em dinheiro com ou sem garantia adicional. E essa garantia ela pode ser real ou fidejussória, que também é conhecida, né, como garantia pessoal. Exemplos de cédulas de crédito. A gente tem a cédula de crédito bancário, que a gente vai aprofundar, utilizada em operações de financiamento ou empréstimo realizados por instituições financeiras. Cédula de crédito imobiliário, que é específica para financiamentos no setor imobiliário. E cédula de crédito rural, ou cédula de crédito industrial, ou cédula de crédito comercial, que são destinados ao financiamento de atividades específicas, como agricultura, né, no rural, indústria, na industrial, e comércio, na comercial. Então, exemplos de cédulas de crédito, que são, né, formas que a gente tem de representar uma dívida, uma promessa de pagamento. E lembrando, né, que pode ter garantia adicional, seja ela real ou fidejussória. Agora a gente vai aprofundar, então, no conceito de cédula de crédito bancário, a CCB. A cédula de crédito bancário, ela é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica. Olha só o que eu estou falando. É um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica. Então, se eu tenho a pessoa, né, que está indo até uma instituição financeira contrair um empréstimo no valor de R$ 10.000, prazo de 60 meses, e taxa de juros de 2,5% ao mês, lá na instituição financeira, isso vai ser formalizado em um contrato. Qual que vai ser o nome desse contrato? Vai ser uma cédula de crédito bancário, tá? Ela representa esse contrato. E olha só, quem emite, na verdade, essa CCB é a pessoa que está pegando o empréstimo. Seja ela uma pessoa física, né? Uma pessoa física. Deixa eu só apagar aqui. Ou uma pessoa jurídica. Mas, Renan, quando eu vou até a instituição financeira, quem faz a impressão do contrato e tudo mais é a instituição financeira. Bom, ela faz isso, né, por questão de comodidade, mas na verdade, no pé da letra, quem está emitindo essa CCB sou eu. Tanto é que eu vou ter que assinar, né? Então, a CCB, que é a cédula de crédito bancário, é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor da instituição financeira ou de entidade a essa equiparada, representando uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. Exigência. A instituição credora, né, a instituição financeira aqui, que é a instituição credora, a instituição credora ela deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão da CCB em favor de instituição domiciliada no exterior, podendo ser emitida inclusive em moeda estrangeira. Então, regra, instituição financeira, que é o credor de uma CCB, ela tem que ter participação no sistema financeiro nacional, ela tem que integrar o sistema financeiro nacional. Pode ser admitida a CCB em favor de uma instituição estrangeira? Pode. Inclusive pode ser em moeda estrangeira. Garantias. Lembre, né, a gente está falando de uma cédula. Pode ser emitida com ou sem garantia real ou fidejussória. Né? Garantia real, penhor, hipotecária, alienação fiduciária. Fidejussória, a gente tem fiança, tem aval. Então, na cédula de crédito bancário, a gente pode ter qualquer um desses tipos de garantia. Título. A cédula de crédito bancária, ela é um título executivo extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque esse título aqui que foi emitido, a CCB, não é o Poder Judiciário que está emitindo. Não é o Poder Judiciário que está dando uma sentença transitada em julgado, por exemplo, que uma das partes tem que fazer uma promessa de pagamento. Não.
Quem está emitindo sou eu, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembre, né? Pessoa física ou pessoa jurídica que emite a CCB. E ela é um título executivo, porque apesar de não ser um título emitido pelo Poder Judiciário, eu não, né? A instituição financeira que é credora, ela pode exigir a quantia que tem ali. Então, é um título executivo extrajudicial e representa uma dívida em dinheiro, que é certa, a dívida é precisa, né? 10 mil reais, líquida, porque a gente não está pensando aqui nas taxas de desconto, e exigível, porque a instituição credora, ela tem a possibilidade de exigir essa dívida caso eu não faça o pagamento. Seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente. Então, se eu já paguei uma parte e deixei de pagar, a instituição ela vai demonstrar em uma planilha de cálculo qual que é o saldo devedor. E esse saldo devedor, ele é exigível, tá? Transferência, a gente já sabe. A cédula de crédito bancário ela pode ser transferida por meio de endosso. Ou seja, o credor original pode ceder seus direitos a terceiros, possibilitando a negociação do título no mercado. Então, olha só, não pensem aqui em mim que acabei de emitir a CCB. Pensa na instituição financeira. Se ela quiser pegar essa CCB e vender para uma outra instituição, ela pode. Provavelmente ela vai receber com valor descontado, mas não importa, ela pode. E isso é um endosso, tá? E ele é permitido na CCB. Pode ser pactuado em uma CCB. O que a gente pode ter dentro de uma CCB, dentro desse título de crédito? Os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. Tá? Então, juros, né, vai ser, vamos supor, 1,5%. Capitalizados ou não. A gente vai utilizar juros simples ou juros compostos. Aliás, a gente vai usar juros compostos, né, mas a gente vai especificar lá se os juros na CCB, se eles estão capitalizados já ou se eles estão de valor nominal, que seria juros simples. Os critérios de sua incidência, né? Quais vão ser os critérios, e se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A capitalização ela é mensal? Ela é diária? Ela é anual? Vai ter que estar lá. Bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação. Os critérios de atualização monetária ou de variação cambial, como permitido em lei. Então, exemplo simples, né? Atualização monetária. Vai pagar, por exemplo, mais IPCA? Os casos de ocorrência de mora e de incidência de multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. Então, se eu deixar de pagar, eu vou incorrer em quais juros de mora? Também vai ter que estar lá. Pode estar lá. Quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia. Lembrando, né, CCB ela pode ou não ter garantias. Garantias que podem ser reais ou então pessoais. As obrigações a serem cumpridas pelo credor. Então, se o credor tiver alguma obrigação, pode ser pactuado em uma CCB. Lembrando que o credor é a instituição financeira. São exemplos, ó, aqui a gente falou então do que pode ser pactuado, o que pode conter. Aqui são exemplos de requisitos em uma CCB. O que a gente tem que ter lá? Primeiro, a denominação cédula de crédito bancário. Depois, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento. A data e o lugar do pagamento da dívida. E no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação ou os critérios para essa determinação. O nome da instituição credora, podendo conter a cláusula à ordem. O que seria a cláusula à ordem? É que pode ser, né, endosso. Pode ter a possibilidade de transferência. A data e o lugar de sua emissão. A assinatura do emitente, né, que é a pessoa física ou jurídica que contraiu a dívida. E, se for o caso, o terceiro garantidor da obrigação. Por exemplo, um fiador. Ou de seus respectivos mandatários, se a gente estiver falando aí, por exemplo, de um mandato. Tá? Então, requisitos de uma CCB. Bom, a gente estudou, então, só para a gente recapitular, né? A gente estudou o que é o conceito de uma cédula de crédito bancário e a gente viu que é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira. Perfeito. E representa uma promessa de pagamento em dinheiro. E aí a gente viu, né, isso em relação à cédula de crédito bancário. Mas antes a gente viu, né, qual que é o conceito de cédula.
que representa uma dívida em determinado valor. Daí a gente viu que tinha a cédula de crédito bancário, que é justamente essa daqui, ainda cédula de crédito imobiliário e cédula de crédito rural, industrial e comercial. Mas, quando a gente começou a aula, né, a gente falou que a gente ia estudar aqui cédulas e notas de crédito. Tá faltando ver as notas de crédito. E é muito simples, tá? A nota de crédito também é um título representativo de uma dívida, emitida pelo devedor em favor do credor. Mesma coisa. Que evidencia um compromisso de pagamento de uma quantia específica em dinheiro dentro de um prazo determinado. Mesma coisa até agora. Ela é um título de crédito, né? Podem ser considerados assim como certos, líquidos e exigíveis, podendo ser transferidas mediante endosso. Mesma coisa. Agora, aonde que está a diferença? Está aqui. A principal diferença em relação às cédulas de crédito é a de que as cédulas podem possuir garantias reais e as notas de crédito não. Lembra que eu falei que a cédula de crédito, elas podem ter garantias reais ou pessoais. Perfeito. Agora, a nota de crédito, ela só pode ter garantia pessoal, né? Ela não tem garantia real. E quando eu falo que pode ter garantia pessoal e real, não significa que vai ter, mas pode. Agora, a nota de crédito, ela não pode ter a garantia real. Essa é a diferença, porque na essência, né, é um título de crédito representativo de uma dívida emitido pelo devedor em favor do credor. Mesma coisa, daí a gente vai ter nota de crédito, por exemplo, rural, nota de crédito industrial, nota de crédito comercial, tá? E eu acho importante a gente focar bastante aqui na cédula de crédito bancária, que faz mais sentido no contexto do nosso concurso. Bom, então, para a gente ver como é que isso daqui aparece em prova, olha só. A cédula de crédito bancário, a CCB, é um título executivo extrajudicial. Sim, ele representa uma dívida certa, líquida e exigível. E é extrajudicial porque não foi o Poder Judiciário que emitiu. E eu posso, né, eu, credor, instituição financeira, eu posso exigir esse valor. E representa uma dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Essa é a definição de uma CCB. Então, tá certa essa questão aqui. É permitido por lei que a cédula de crédito bancário, em favor de instituição domiciliada no exterior, seja emitida em moeda estrangeira. Perfeito, a gente viu isso também, né? Tá? Aqui, nas características de uma CCB. A exigência é que a instituição credora ela deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão da CCB em favor de instituição domiciliada no exterior, podendo ser emitida inclusive em moeda estrangeira. A cédula de crédito bancário, CCB, é um título executivo extrajudicial. A gente sabe que sim. Representa a dívida em dinheiro, a qual é certa, líquida e exigível, e pode ser emitida com ou sem caução pessoal ou fiança. Beleza, falou em garantia pessoal, né? Então, pode ou não ter. Não é uma obrigatoriedade que tenha. Até poderia falar, né, que poderia ter também garantia real. A cédula de crédito bancário, CCB, é um título de crédito judicial? Não, né? A gente acabou de ver que ela é extrajudicial. Então, tem que ficar ligado para não cair nesse tipo de erro. Emitida sem prazo mínimo de vencimento, ela vai ter um prazo de vencimento, né? Lembra que eu ainda coloquei ali os exemplos, 60 meses, 72 meses. Um título com garantia do FGC. Olha que questão maldosa, né? Ela quis confundir CCB com CDB, que não tem nada a ver. Né? Negociável no mercado secundário. Ela é negociável no mercado secundário. Inclusive, né, quem não leu aqui que era uma CCB e pensou que fosse um CDB, se marcasse a D ia acertar para os dois, né? Apesar de o CDB também ser garantido pelo FGC, mas ela é negociável no mercado secundário porque ela permite um endosso. Emitida obrigatoriamente com garantia real? Não, né? A gente viu que não. Ela não é emitida obrigatoriamente com garantia real. Ela pode ter garantia real ou pessoal. E aqui é até interessante, né? Pensando bem, o CDB, ele não é um título de crédito? Ele é, né? Ele é um título de crédito. Mas qual que é a diferença? A diferença é que agora o credor sou eu, pessoa física. E o devedor é quem? A instituição financeira. Tá? É um produto de investimento, mas ele é um título de crédito
Tanto é que ele pode ser negociável no mercado secundário de endosso. Mas aí troca a ótica, né? A ótica é de que eu, pessoa física, agora, eu sou credor da instituição financeira que está emitindo o CDB. Então, é a lógica contrária de uma CCB. Bom, pessoal, essa era a nossa última questão e a gente termina essa aula.